da bola rolada que Flamengo e Palmeiras, ou para vocês é o mesmo nível de equilíbrio? Não. Eu acho mais fácil, eu até me arriscaria a dizer aí que eu acho que é o Botafogo, por mais que o Bahia... Favorito, né? Por mais que o Bahia, a gente sabe, tá ali, tá chegando nos 4 ali, vai encostar, tá se esperando uma grande campanha para o Campeonato Brasileiro, o time que está sempre se reforçando, entrou dinheiro, etc e tal, o trabalho do Rogério, ok. De vez em quando tem uns escorregões, né? Mas isso acontece. O Flamengo também, com o Cuiabá, foi quanto no Maracanã? Ixi. Então, o Bahia também perdeu em casa. A gente, na Fonte Nova, caiu aqui, morreu e tal. E perdeu para o Cuiabá, não foi isso agora? No último jogo? Então, acontece. Todo mundo está sujeito a isso. Enfim, o campeonato está muito difícil. E o jogo primeiro é em Botafogo, né? É no Rio, né? É Botafogo e Bahia. O jogo... Bota a tela aí pra gente, eu acho que a decisão é lá na Bahia. Cabeça, não. Mas eu ando... a gente vai olhando aqui. Decisão é na Fonte Nova. A decisão é lá. É que, assim, eu ando... Não sei se eu ando empolgado demais com esse Botafogo. Ontem eu gostei demais dele também, contra o Palmeiras. Time muito... Nossa, ataca demais, muita velocidade. Tem muito talento o Botafogo. Acho que será um ano de boas recordações para os torcedores. Não sei se vai chegar a títulos, inclusive na Copa do Brasil. Acho que o Botafogo é muito candidato aí. A gente fala de Palmeiras, Flamengo ali, quem vai passar e tal, mas não quer dizer que vai chegar até o final, não. Eu gosto muito do Botafogo. Então, nesse aí, mesmo que seja um percentual pequeno de favoritismo, eu colocaria no Botafogo. Não, sabe o que eu acho? Eu tenho uma... Excelente Flamengo e Palmeiras ali. Uma ideia do que pode acontecer, não em relação a placar, mas em relação a jogo. Eu acho que esse jogo vai ser mais bonito de assistir do que Palmeiras e Flamengo. Eu acho que Palmeiras e Flamengo vai ser um jogo mais truncado. Eu não vejo nem o Botafogo nem o Bahia. Não foi. Mas eu acho que Flamengo e Palmeiras vai ser um pouco mais. Não acredito. Jura? Não acredito. Eu acho que Bahia e Botafogo é mais difícil de mudar de característica. Bom, se depender do dono do Botafogo, o Bahia vai ser campeão 20 anos seguidos. Né? Pelo dinheiro que vai, do aporte financeiro que vem do City. Né? Foi o que ele disse. Né? Se não tiver um teto salarial no Brasil, o time do Bahia vai ser 20 anos seguidos campeão brasileiro, segundo o dono do Botafogo, que já escolheu um novo alvo, né? Agora é o Bahia. E nem sabia que isso ia acontecer, esse confronto ia acontecer. Então, eu vejo o Botafogo como favorito, gente. O Botafogo fez uma partida espetacular ontem contra o Palmeiras. Tirou do banco de reserva jogadores de ótima qualidade. Continua com a mesma pegada. Eu acho o Botafogo favorito contra o Bahia. Está se arrumando. E eu gosto da ideia do Bahia se arrumando. Porque o Bahia é o primeiro clube campeão brasileiro. O Bahia tem 2 títulos brasileiros. É o primeiro campeão, o primeiro clube do Brasil a jogar Libertadores da América foi o Bahia, que só ia o campeão para jogar Libertadores da América. Então, o Bahia é o primeiro clube brasileiro a jogar Libertadores. Então, eu acho que, claro que eu tenho respeito pelo Bahia, principalmente sabendo desse confronto. Mas eu não sou capaz de dizer que o Bahia é favorito. Eu acho que o favorito é o Botafogo. Eu fico com essa impressão, não sei o Zinho, se ele concorda. Você vai concordar comigo, Zinho? Não. Com certeza não. Desenvolva, Tetra. Aí eu vou pro mando de campo. A volta Se eu digo que é melhor decidir em casa. Mas o Palmeiras vai decidir em casa. Você não falou que é. Mas eu acho que, assim, o Bahia, por decidir em casa, num confronto que para mim é muito equilibrado. Eu, particularmente, gosto muito do trabalho do Rogério Ceni também. O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, né? Tá fazendo uma campanha maravilhosa, mas ele também, a gente não colocou aí os confrontos que ele tem, como é que é essa campanha toda. O Bahia também vai estar no Campeonato Brasileiro, sim, enfim. Mas por jogar em casa o segundo jogo, muito taco a taco também esse duelo. Muito parelho. Mas eu vejo essa ligeira vantagem para o Bahia por decidir em casa. E o Rogério Ceni vai apostar tudo nas Copas. Ele sabe que no Brasileiro de pontos corridos vai ser mais complicado o título. Ele pode brigar pelo um G4, pelo um G6. Acho que o Bahia vai para a Libertadores. Mas no mata-mata, na Copa do Brasil, ele tem time para sonhar com o título. Porque é aquela coisa, é a decisão.
Cada fase é uma decisão. A primeira é contra o Botafogo e ele decide em casa. O Rogério Ceni vai se concentrar muito para isso. Fazer um primeiro jogo muito forte, muito tático, muito equilibrado, né? Levar uma ligeira vantagem aí de empatar fora de casa para decidir em casa. Com a Fonte Nova lotada, aí eu dou um ligeiro, mas pouquinho favoritismo ao Bahia. Tem dois confrontos que, para mim, eles são bem difíceis de fazer previsão agora. Por mais que sejam só 2 semanas, eu acho que muita coisa pode se modificar. Um deles é Corinthians e Grêmio, porque o Renato não vive o melhor momento ali e tal. O Corinthians acaba de receber um novo treinador que pode modificar muito esse time em 2 semanas. E o outro é Juventude e Fluminense. Eu não consigo dizer nada do que vai ser esse jogo. Juventude acabou de trocar de treinador de novo. O Fluminense, a gente está vendo que não vai poder poupar em brasileiro, não vai poder olhar de maneira diferente, né, para o Campeonato Brasileiro por causa da Copa do Brasil. Então são 2... Queria falar que as datas base para esses confrontos, 6 times só nesse momento, 31 de julho e 7 de agosto, data base. Não quer dizer que o seu time tenha que jogar 31 e 7. Pode ser um dia antes, pode ser um dia depois, ou nesses dias 31 e 7. Nesse sorteio, não tivemos aí os potes, né? A separação por potes. Por isso, algumas surpresas aí. Podia ter qualquer confronto. Duelos, né? Confrontos estaduais e grandes confrontos, como a gente vai ver, que surpreendeu todo mundo. Inclusive, eu ouço nas ruas aí todos os dias, quando tem sorteio aqui de Copa do Brasil, os torcedores dizem, as bolinhas são viciadas, as bolinhas já são marcadas para não acontecerem os grandes confrontos logo na fase oitavas de final, quartas de final. E agora a gente vê que o confronto, que o sorteio é sério, visto que o primeiro jogo sorteado foi logo dos 2 times de maior potencial técnico, maior potencial financeiro do país, Flamengo e Palmeiras. Eu acho que só quem é Flamengo e Palmeiras não gostou desse confronto logo nas oitavas de final. Então vamos colocar aí na tela como foi o sorteio, quais os confrontos que teremos nessa fase oitavas de final. Começando então por Flamengo e Palmeiras. O jogo de ida vai ser no Maracanã e o jogo de volta vai ser no Allianz Parque. Corinthians e Grêmio, primeiro jogo na Neoquímica Arena, o segundo na Arena do Grêmio. Juventude e Fluminense, primeiro jogo em Caxias do Sul, segundo no Maracanã. Atlético Goianiense e Vasco, confronto no Brasileiro que teve agora há pouco, na última rodada. Primeiro jogo em Goiânia, segundo jogo São Januário. São Paulo e Goiás, primeiro jogo no Morumbi, segundo em Goiânia. Botafogo e Bahia, outro jogão aí, como vocês citaram, entre os primeiros colocados do Brasileiro. Primeiro jogo vai ser no estádio Newton Santos e o segundo na Arena Fonte Nova, em Salvador. Atlético Paranaense contra o Red Bull Bragantino. Primeiro jogo em Curitiba, segundo jogo em Bragança Paulista. E, finalmente, CRB e Atlético Mineiro. Primeiro jogo em Maceió, Alagoas. Segundo jogo na Arena MRV do Atlético Mineiro. Lembramos que temos 2 times que não pertencem à Série A, né? Que são as equipes do Goiás e do CRB. E 3 clubes gigantes que não estão nessa fase da Copa do Brasil. Um time que nem participou da Copa do Brasil esse ano, o Santos Futebol Clube, lamentavelmente, através do Campeonato Paulista, ele não se classificou para a primeira fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro, que foi eliminado na primeira fase pelo Souza, na Paraíba, e o Internacional, eliminado agora na fase anterior, na terceira fase, pelo Juventude de Caxias do Sul. A premiação, 3.400.000, todos os times já têm garantido por participar dessa fase oitavas de final. Quem passar para as quartas de final já vai receber mais R$4.515.000. Depois, na semifinal, R$9.450.000. O vice-campeão em bolsa, R$31.500.000. E o campeão, vejam vocês, olha que quantia a nível de Europa, R$73.500.000. Logo depois do sorteio, nós ouvimos alguns presidentes e dirigentes, né, que representaram seus clubes para falar do seu jogo adversário que lhes tocou. Vamos ouvi-los? Um adversário difícil, né? Jogar em Caxias é muito difícil, por várias questões. O Juventude é um time que está muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Enfim, a gente já no passado já enfrentamos o Juventude na Copa do Brasil em outras oportunidades. Numa delas, lá muitos anos atrás, em 99, não fomos bem sucedidos. Então temos que respeitar o adversário, respeitar muito.
tough opponent. I talked a lot about Bahia today. You know, they're well coached, they're ready, they're playing well, and you know, we're gonna have to watch like the rest of the world. It's up to the coach and the players. I'm just a fan. Bahia have much money. Yeah, we talked about that as well. They do have a lot of money, yes. Então, todo o respeito e atenção ao adversário que vem fazendo um bom ano, né? Vem de bons anos anteriores também. Então, jogar contra equipes do Nordeste é sempre muito difícil também, sempre equipes muito intensas que jogam no calor da torcida. Então, respeito, né, é primordial para que a gente possa, né, poder avançar, né, para a próxima fase. Em relação ao Atlético Goianiense, é uma grande equipe. A gente sabe que o perfil do jogo é diferente de um campeonato brasileiro de pontos corridos. Então, a gente ali tem outros aspectos que são abordados dentro de um jogo de eliminatório. E sempre com muito respeito ao Atlético Goianiense, que tem estrutura, tem um bom time, não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas o respeito é muito grande. Com relação ao segundo jogo em casa, é muito subjetivo, né? Porque depende muito do primeiro, do que acontece na primeira partida. E de uma forma muito particular mesmo, que cada um pensa de um jeito, eu sempre gostei de jogar o segundo jogo em casa. Mas, um exemplo, a Libertadores de 98, nós jogamos o segundo, decidimos fora. Ô Glaucia, queria só registrar, antes de devolver para vocês comentarem aí o sorteio e os confrontos, registrar duas notas que eu quero dizer. Primeiro, muita gente deve estar pensando, não tem nenhum dirigente dos clubes de São Paulo para falar dos jogos, dos adversários. Não havia aqui nenhum presidente de clube paulista e os que estavam aqui representantes não quiseram falar ou se retiraram rapidamente. Dito isto, queria contar uma fofoca aqui de bastidores, que mais do que uma fofoca, cada um vai interpretar do jeito que quiser. Eu até perguntei isso para o John Textor ali na entrevista coletiva que ele deu depois. A apresentadora oficial do evento, antes de começar o sorteio, registrou os agradecimentos da CBF a todos os representantes de clubes, presidentes, dirigentes que estavam presentes. E não citou o nome de quem? O único que ela não citou, John Textor, o dono da SAF do Botafogo. Isso causou um rebuliço muito grande aqui entre os jornalistas. Será que foi proposital? Porque o John Textor está em guerra aí com a CBF, com o Palmeiras, com muita gente. Depois, eles ratificaram, pediram desculpas, citaram o nome dele. O próprio John Textor disse que acha que foi um fato por culpa dele, que ele não avisou que vinha, veio de última hora e por isso acabou não tendo o nome citado, mas que ele não se preocupava com isso, tinha coisa muito mais importante para tratar. Mas queria deixar esse registro aí. Ficou o clima pesado aqui quando falaram o nome de todos, menos do John Textor. Glaucia. Ó, a hora que ele falou, vou trazer a fofoca. O Renato chegou até perto da câmera. O olho do Renato brilha. Assim, O Renato é só faltou desse. um bolinho de laranja e um cafezinho. O cafezinho do dia traz todo dia pra nós. Só faltou o bolinho aqui, seu Cícero. Segura que a gente também já vai conversar de outros assuntos que você também falou aí com os dirigentes nesse sorteio. Cícero traz essa observação, né, que não tínhamos nenhum presidente de clube paulista. O Edu Afonso, inclusive, fazendo uma entrevista exclusiva com o Casares nesse momento. A gente vai trazer também aqui nesse Sport Center, deve repercutir naturalmente também essa questão de Copa do Brasil. A gente traz aqui na sequência do nosso Sport Center. Mas vamos dar uma repassada nesses confrontos definidos. É óbvio que esse Flamengo e Palmeiras é o que chama mais atenção. A gente até brincava aqui, né? É o primeiro. As duas primeiras bolinhas puxadas ali, o primeiro jogo resolvido foi esse. Claro que acho que o principal aí por todo o contexto, enfim. Mas também temos outros jogos equilibrados, jogos em que a gente olha para os lados e vê times de peso, mas num momento muito ruim, muito difícil. Tem muita coisa aí nessa Copa do Brasil e é agora, né? Fim de julho já a primeira perna. Esse é um ponto importante. É um ponto, né? Porque a gente não vai ter também muita... Já vai ser no momento em que já vai encavalar de Copa do Brasil para brasileiro já no segundo turno, já grudado em oitavas de final de Libertadores. Por exemplo, Flamengo e Palmeiras vão jogar 3 vezes no intervalo de 12 dias. É um Palmeiras e Flamengo a cada 4 dias. O primeiro da Copa do Brasil, o retorno do Campeonato Brasileiro e o segundo da Copa do Brasil. E logo na sequência, o Palmeiras vai para 2 duelos com o Botafogo pela Libertadores e o Flamengo para 2 duelos contra o Bolívar pela Libertadores. Então, assim, além dos confrontos interessantes, vários deles por diferentes motivos, a hora que chegar o momento desses confrontos, a gente vai medir
qual o tamanho da prioridade que cada clube dá para a Copa do Brasil. Por exemplo, Corinthians e Grêmio são dois times que hoje ocupam a zona de rebaixamento. O Corinthians vai estar também esperando o confronto de Sul-Americana, o Grêmio vai estar esperando o confronto contra o Fluminense pela Libertadores. Será que algum deles vai tirar um pouco o pé na Copa do Brasil, porque a prioridade vai ser se salvar no Campeonato Brasileiro, porque eles precisam, e sobreviver nas competições sul-americanas, especialmente o Grêmio, porque é uma Libertadores? Então, a importância que cada clube vai dar para a Copa do Brasil talvez tenha uma interferência direta nas forças que serão colocadas em jogos tão equilibrados. E um outro aspecto interessante, que até o Pedrinho ele cita na hora de falar de jogar com o Atlético Goianiense, que ele jogou ontem. Nós vamos falar do jogo já e vai pegar de novo o Atlético Goianiense. É a questão da característica de jogo, de enfrentamento. Eu acho que isso é muito legal a gente pontuar. A gente olha para a classificação do Campeonato Brasileiro, não, esse está bem, esse está mal. Jogo eliminatório, estrategicamente, é um outro assunto. Estou muito curioso para ver, por exemplo, Palmeiras e Flamengo como vão se comportar num confronto que aí é eliminatório. Comparar, por exemplo, o Palmeiras com o Botafogo ontem, que foi um jogo mais jogado, mais aberto. Eu acredito que em Libertadores o jogo vai mudar um pouco de característica. Por ser um confronto eliminatório, por você ter um risco do erro, do detalhe, te tirar da competição. No brasileiro, não. Ontem o Palmeiras perdeu do Botafogo dentro do Newton Santos. Passa, você vai ter um jogo do retorno em casa, você pode fazer 3 pontos também. Até falava na linha de passe ontem, vamos supor que o jogo de ontem fosse o jogo de ida da Libertadores. Sim. Botafogo e Palmeiras, que vai ser no Rio de Janeiro. Se o Botafogo tivesse vencendo por 1-0, como de fato estava, será que na reta final o Abel colocaria o time tão à frente como ele colocou? Ou ele, de maneira inteligente, falou, não, peraí, semana que vem tem mais 90 minutos. Sim. Isso muda o confronto. O confronto eliminatório, ele é mais especulativo, né? Ele fica mais ali do esperar o erro, de quando você dá o bote, você dá o bote certo. Então, acho que para todos os confrontos, eu de verdade, eu não consigo ver... Lógico que tem muitos favoritos dentro desse confronto, mas eu não acho que ninguém vai passar com o pé nas costas, não. Eu acho que São Paulo e Atlético Mineiro pegaram os confrontos, na teoria, mais fáceis. São os dois times de Série B. Eu ia falar o Galo, mas o CRB também é Galo. Então, o Galo Mineiro contra o Galo Alagoano. E Goiás e CRB não fazem uma boa Série B. Então, o Goiás até começou bem quando o Zanardi chegou lá, mas caiu. Mas o CRB vem de uma Copa do Nordeste de eliminatória, aonde precisou... Aí a gente fala de contexto. CRB e o Goiás, eles não têm motivo nenhum para ir para cima desses adversários. Ou seja, esses são confrontos que você já tem o contexto de estratégia já claro, faltando 2 semanas. Você consegue olhar e falar. CRB vai defender, vai jogar dentro do seu estádio, é difícil, conseguir um golzinho, uma bola parada, alguma coisa, vai para BH e aí joga mais fechado ainda. É o tipo de jogo que, dependendo de como ele caminhar, ele pode complicar, ele pode te deixar numa situação bem complexa. E Botafogo e Bahia vai ser um jogaço. Serão 2 jogaços, né? Tenho muita expectativa sobre esse confronto. E Palmeiras e Flamengo...